68, ano mitológico para quem viveu, para quem nasceu após 68, sempre é interpretado de muitas maneiras, depende do país onde você está, depende do mês de 68. O que explica isso? O que você acha que em 68 explodiu, que permitiu tantas pessoas não só se manifestarem, o mundo mudar de tantas formas, mas dele ter se tornado mitológico? A Guerra do Vietnã. Eu acho que foi o impacto o impacto do imperialismo levado às últimas consequências que a Guerra do Vietnã fez, foi o desencadeador dessa coisa. Agora, é muito interessante você ter me perguntado a diferença dos lugares, porque eu estava em Londres e 68 é visto como uma coisa parisiense, geralmente, tal. Paris era jogar pedra em cima da polícia. Londres era tomar ácido e foda-se o sistema, entendeu? Era interessante isso. Aliás, o filme do Bertolucci fala isso de um jeito incrível. O Sonâmbulo, como é que era o nome do filme? Os Sonhadores. Os Sonhadores. Os Sonhadores é um filme fantástico. Eu vi o filme e fiquei imaginando na sequência o próximo filme, que seria esse moleque americano que foi para Paris achando que ia descobrir o caminho, vê o cinema bombando, tem aquela história maluca, aquele triângulo amoroso maluco que ele e aí a turma, e ele sonhando com um mundo melhor possível, a turma vai para a rua jogar pedra e ele parte. Aí o filme não diz isso, mas eu vejo ele parte para Londres e aí vai tomar ácido e descobrir que lá em Londres era mais divertido olhar para o futuro. O ângulo de Londres era mais interessante para olhar para o futuro do que o ângulo parisiense que vinha na rota do maior slogan que o mundo já produziu, que é liberdade, igualdade, fraternidade, mas que resultou em Napoleão e que resultou em maio de 68 e não deu certo. A França não aponta para o futuro. E Londres, eu acho, apontava muito mais para um futuro que, pelo menos para mim, me interessava mais, que era pular fora do sistema mesmo e reavaliar o que seria o mundo pós-paradigma industrial. Mas Paris teve um pouco disso, não teve também um grito político, mas muito existencial, de tipo demandar o impossível, uma coisa mais de sonho mesmo? Talvez Claro, não tanto psicodélico, até pela falta de substâncias, mas a falta de substância não é coincidência. Por que não tinha substância? Porque não tinha substância. Em Londres aquilo vingou. O underground em Londres, o rock no sentido de trilha sonora de uma mudança do mundo, não estava acontecendo em Paris. Em Londres estava, e estava na Califórnia também, mas esse mundo hippie, ele tem duas vertentes para mim. Tem a inglesa e tem a da Califórnia. São as duas que se entrelaçam no sentido de prestar atenção numa mudança. Paris reage, Paris é mais retrovisor na minha avaliação. Olha mais para o futuro como se o futuro pudesse estar calcado no passado. Uma sequência natural, digamos assim, uma possibilidade das esquerdas, de um jeito mais tradicional das esquerdas, enquanto que lá em Londres era uma virada de paradigma a partir do ácido, a partir do LSD, mesmo que indicava uma outra forma de olhar para tudo, que não tinha porra nenhuma a ver com o passado. Mudança de paradigma mesmo. Eu estou convencido disso. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma que foi desencadeado nesse momento, nos anos 60, e que agora está vindo à tona de novo. Uma mudança de paradigma. Quem está no paradigma anterior não enxerga porra nenhuma, não vê. Isso é clássico na mudança de paradigma. Não enxerga, não vê. Fica olhando para o futuro, fica olhando para o retrovisor, crente que está olhando para o futuro. E quem olha para o retrovisor e está acreditando no futuro não enxerga o retrovisor. Mas só que ele não acredita que isso é retrovisor. e que mudança essencial é essa que você vê que começou nos anos 60? Como você define esse
esse paradigma que hoje você identifica está desabrochando novamente? Turn on, tune in, drop out. Esse era o paradigma que me interessava, que para mim vinha. É de novo essas siglas, né? Sexo, drogas e rock and roll, turn on, tune in, drop out, que é uma visão do século XX de liberdade, igualdade e fraternidade. É a nova percepção, é negar o capitalismo na sua essência, na sua questão mais profunda, tirar a economia e o dinheiro do altar como pilar central de avaliação se um país vai bem e colocar a felicidade no lugar do pilar grana, no pilar economia. A economia como meio e não como fim, o dinheiro como meio e não como fim. Essa era a questão. A calça rasgada, que agora está nas boutiques, aliás, eu estou doido para filmar as máquinas que rasgam as calças para botar na boutique. Estou doido para filmar isso. Porque deve ser uma coisa, porque eu fui lá olhar, os rasgos são todos iguais. São, claro. São industriais. É fantástico isso assim. Para mim, o Rock in Rio é o mesmo fenômeno de pegar um negócio que era icônico, o rock como trilha sonora de um movimento incrível, de uma coisa que estava acontecendo, de uma mudança profunda nos valores da humanidade, saindo da bolsa de valores para outro tipo de valores, da felicidade como valor bruto de uma sociedade. E olhando, eu perdi aqui o fio da meada, mas a ideia da calça rasgada era o filho do dono do fabricante de calça que começou a não querer comprar uma calça nova. E aí ela vira um produto de boutique e o Rock in Rio vira um produto coxinha, né? O Rock in Rio é um festival coxinha. Ele não tem mais nada a ver com... É uma apropriação indébita do nome rock. Aliás, o rock só tem um sentido para mim. É a trilha sonora dos anos 60, dos anos 70. O resto, o resto é derivado disso. Perguntar para as pessoas o que é rock, você vai ter 500 definições diferentes. E o rock está justamente ligado a esta visão que Londres tinha e que Paris não tinha. Não tinha rock em Paris. Não tem banda de rock francesa. Porra, cara, não tem. Você lembra? Não tem banda de rock francesa. Bandona de rock francesa. Não tem. As manifestações de rua em Londres eram os festivais de rock. Essas eram as manifestações incríveis que aconteceram lá. Ninguém ia pra rua com... Até tinha, mas era coisa pequena. Agora, massificadamente, ia-se para os festivais. Os festivais eram territórios liberados, politicamente liberados, onde era possível você ficar pelado e fazer as coisas que normalmente a gente faz pelado. As que você quisesse fazer, liberto das caretices e todas. E eram abertos, né? Eram públicos, né? Eram abertos públicos e eram territórios liberados, era uma coisa política, ali não entrava polícia, não tinha nada. Não é que a polícia de Londres era muito mais civilizada que a nossa, mas mesmo assim ela parava pessoas na rua e dava geral, e lá dentro do festival não, lá, eles tentavam pegar as pessoas chegando, mas depois que entrasse lá era liberado, era territórios liberados, era uma coisa política, os festivais de rock eram políticos, no sentido de se buscar um estado de espírito, como é que se vive dentro de um lugar onde não existem, onde as leis lá ficaram lá do lado de lá do portão. Aqui para dentro a gente pode se comportar de outro jeito, né? Era uma coisa mundial que estava acontecendo e que antevia a ideia de uma profunda mudança de paradigma da humanidade, que eu acho que é uma coisa que veio vindo e acabou concentrando nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o rito de passagem de uma profunda mudança de paradigma da humanidade inteira. E isso tem... O Brasil está vivendo brasileiramente, os Estados Unidos está vivendo a la Trump, nós vivendo a la Temer, a França vivendo a la Macron. O Macron é o mais esperto deles todos. O Macron é o mais esperto deles todos. Mas está todo mundo vivendo a crise de uma profunda mudança e que eu acho que essa mudança foi desencadeada nos anos 60 pela cultura hippie. É nesse sentido que eu vejo mais Londres porque não tinha
cultura hippie em Paris no sentido que ela tinha na Inglaterra e como movimento político mesmo. E eu digo isso porque eu olho esses movimentos assim, as questões políticas que a cultura hippie trouxe para a política são as questões que hoje são importantes hoje, que é a cultura da paz. Ninguém falava da paz, nem a direita nem a esquerda falou da paz. Ninguém falava de ecologia. Foi um movimento hippie que traz a ecologia para a agenda política. De sexualidade também. Das liberdades individuais, de sexualidade, tudo. Todas essas mudanças profundas de comportamento, de nova atitude, foram desencadeadas pelo movimento hippie. E isso submerge e volta à tona agora com muita força. O que eu acho é que houve, naquele momento de 68, o desencadear de um processo de uma nova consciência mundial, de uma consciência planetária, onde se começa a falar de Gaia, onde se começa a falar de um conceito mais profundo de ecologia, onde se começa a falar da necessidade de uma mudança muito radical, e isso desaparece um pouco e tá voltando agora. E eu acho que o processo da evolução de uma consciência, de uma nova consciência, é o que vai resultar em mudanças reais. Porque a evolução é muito mais perene, muito mais importante, muito mais sólida do que as revoluções. As revoluções são todas efêmeras, elas desencadeiam processos de consciência, mas tem uma mudança de consciência mesmo, que vem vindo aí. Essa molecadinha, os pequenininhos que estão nascendo por agora, é outra coisa. Essa molecada é impressionante. Eles já estão... Eu tenho tido diálogos com crianças e com adolescentes, assim, que são coisas inacreditáveis, inacreditáveis. Essa molecada está vendo... É outra coisa, é uma mudança que está vindo aí, que ninguém percebe muito, não é trazida para o cenário político, mas daqui a pouco não tem mais possibilidade de eleger, por exemplo, figuras como essas, como sei lá, o Gedel Vieira. Então, o cara foi eleito, esses caras foram escolhidos por nós, menos eu do que outros, mas por nós, brasileiros. Eu acho que é esse sentido positivo que eu vejo no que está acontecendo no Brasil agora, é que estão emergindo as coisas. E a cultura digital como elemento essencial para a construção de uma transparência que funciona contra a lógica desse mundo sorrateiro que andou vindo aí. O que está vindo à tona é o pus, é esse cheiro fétido que está vindo à tona, que está todo mundo sentindo. E, obviamente, isso também traz uma reação bolsomitada por aí também, de gente. Mas eu acho que isso é o estrebuchar de uma espécie em extinção. Como você interpretou, como você hoje interpreta o que aconteceu em junho Em junho... de 2013, o famoso junho? Ah, rapaz. Primeiro, não foram os 20 centavos. Que foi o que o povo ali, idiota e burramente, reivindicou, como se fosse uma sacanagem com eles, terem feito aquilo tudo e o povo não reconhecer que os 20 centavos era a coisa mais importante do mundo. Eu acho que eu acho que é uma gota d'água mesmo que mergulha dentro de uma espécie de inconsciente coletivo e que desencadeou, na verdade, essa doidura que tá acontecendo. Agora, eu acho que eu precisaria de mais um tempo para ter um pouco mais de lucidez para explicar racionalmente o que eu estou tentando dizer aqui. Mas o que eu acho é que abriu uma furunculose
cultural e política do Brasil. Eu acho que para mim foi isso que aconteceu, uma furunculose mesmo. E a furunculose, eu sempre dou um exemplo assim, minha filha teve furúnculo, vinha muitos furúnculos quando ela era pequena, e eu ia no médico, o médico alopata, careta, dava uma porra qualquer, antibiótico, uma coisa qualquer, acabava o furúnculo, mas voltava o furúnculo. Aí eu fui num médico homeopata, um velhinho, que era uma figura genial, me lembro da figura dele, ele colheu o pus do furúnculo, fez uma autovacina com o pus, ela tomou e saiu uma garrafa de 1 litro de pus, abriu um buraco desse tamanho na coxa dela, saiu 1 litro de pus, ela nunca mais teve furúnculo. Então eu acho que o que nós precisamos agora é parar de querer tapar os furúnculos. Os furúnculos têm que vir à tona, o pus tem que sair, o pus está saindo. E isso é um processo. No avião chama-se zona de turbulência. Apertem os cintos, estamos passando por uma zona de turbulência. Você diz assim, será que passa? Ou será que vai cair o avião? A zona de turbulência é assim. Algumas são complicadas a gente passar, tal. Mas zona de turbulência é isso. Nós estamos passando zona de turbulência que foi desencadeado naquele momento. Eu acho que não existe racional nenhum que explica isso. A reação contra tudo isso que está acontecendo depende de tudo isso que está acontecendo vir à tona. Eu não sei. Eu não sei se eu olho para a falta de movimentação na rua com perplexidade, mas ao mesmo tempo eu percebo que a rua pode para muita gente parecer que é porque as manifestações de rua, elas não resultam. Eu falo sempre isso assim. A Revolução Francesa teve rua pra caralho na Revolução Francesa, mas deu em Napoleão. A Itália, o país mais politizado do mundo na época, assim, nos anos 40, tinha os partidos de esquerda mais evoluídos, mais interessantes, tal, não sei o quê, deu no Berlusconi. As revoluções não deram certo em lugar nenhum do mundo. A gente precisa de um processo evolucionário, precisa de uma consciência ecológica, uma consciência ecológica. E eu acho que ela vem vindo. Eu, quando eu falo de ecologia, estou falando da ecologia profunda, a ecologia que leva em consideração a economia, a política. Eu acho que Marx não seria marxista hoje, nem por um caralho. Ele seria um hippie digital. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a era da informação, o nome que você quiser dar para essa era. Os meios de produção dessa era é o smartphone, é o celular no bolso, é a câmera na mão de todo mundo, uma ideia na cabeça, um sonho na cabeça e uma câmera na mão. Essa lógica do cinema novo dos anos 60 era mentirosa naquela época, não tinha a câmera na mão de todo mundo. Hoje a câmera está na mão de todo mundo. Hoje os meios de produção, o audiovisual, o conhecimento, a única coisa que deveria fazer parte de uma lógica global, que é o conhecimento, que é a informação, que é a troca de conhecimento, está hoje na mão de todo mundo. Basta tirar a economia desse processo para você começar a perceber a possibilidade do local, que é uma informação globalizada e uma ação localizada, e as questões locais terem soluções locais. Uma descentralização completa da ideia das coisas massificadas. Eu acho que essa é a chave do século XXI. É uma fonte de energia. Aliás, esse cara que você também gosta, ele diz isso nesse livro aqui. Tá aqui, ó. Não é nesse livro aqui, o Jeremy Rifkin, é nesse livro aqui, ó. A Economia do Hidrogênio. Ele diz aqui nesse livro aqui que Gutenberg, e 2 séculos depois, a queima de combustíveis fósseis gerou a velocidade, ou seja, a tipografia que gerou a imprensa, o livro e as editoras, tal, junto com a queima de combustíveis fósseis, deu a velocidade do século XX. E que a internet, com a descentralização da matriz energética, a economia do hidrogênio,
daria a velocidade do século XXI. Quando nós começarmos a produzir a energia que a gente precisa para cada casa, para cada prédio, para cada condomínio, a energia descentralizada acaba com Belo Monte, acaba com as matrizes energéticas centralizadas, descentraliza isso, vai dar uma... Eu acho que a descentralização dessa economia globalizada vai dar a possibilidade, isso já está nascendo, Banco Palmas, as experiências das moedas alternativas, uma economia baseada nas questões locais. O Banco Palmas está fazendo experiências de quarteirão, com moedas próprias que resolvem os problemas no quarteirão, no pequeno bairro, na pequena unidade de bairro, alguns quarteirões que, pensando junto às pessoas, tomando conta do seu quarteirão, tendo outras formas de trocar aquilo que eles podem trocar e cuidando do espaço público a partir de um conceito de uma moeda deles, onde eles colocam os valores locais por detrás das suas moedas, das suas possibilidades de troca, saindo dessa ideia de um fundo monetário internacional no sentido mais amplo, de uma bolsa de valores que tem valores baseados todos no culto à grana. Você também representou uma coisa muito rara, né? Que é você conseguiu tentar implementar ou fazer ou colocar uma filosofia, essa que você expressou bem, hippie, século XXI, dentro do governo brasileiro, dentro da instituição, dentro das instituições mais século XX possíveis. Né? Instituições burocráticas, arcaicas, dentro de ministérios, você trabalhou no Ministério Gil. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, desse choque, como é a tentativa de hackeamento de uma estrutura tão século XX com uma filosofia tão hippie. Então, isso foi possível porque o Gil era ministro e o Gil tinha a compreensão ampla de uma coisa muito simples, de que a cultura digital não era um fenômeno tecnológico, mas era um fenômeno cultural. Essa era a questão que nós estávamos dizendo. A internet é um fenômeno cultural, muito antes de ser um fenômeno tecnológico. O que é importante na internet é o lado hippie, no sentido www, ser uma coisa universal que nunca foi patenteada e nunca virou produto de alguém. E o sistema não viu essa puta furada dentro da lógica do sistema. Então o Gil tinha essa compreensão e a gente, na verdade, sacou naquele momento que era possível, dentro de um programa, que era o programa Cultura Viva, que era a ideia dos pontos de cultura, que era uma ideia sensacional do governo injetar recursos nas pequenas manifestações culturais que estavam acontecendo, nos lugares onde elas estavam acontecendo, no Brasil profundo, nos lugares escondidos por aí, identificar esses lugares e injetar recursos para que eles continuassem fazendo o que eles já estavam fazendo e não dizendo a eles o que eles tinham que fazer a partir de um governo central. E nesses pontos de cultura tinha o kit multimídia. O kit multimídia nada mais é do que a antevisão do smartphone, que era uma câmera, que era um sisteminha de produzir audiovisual e publicar audiovisual no ciberespaço. Era o upload antes que o download chegasse como conceito, como ideia para essas pessoas que nunca tinham ouvido falar em download. E essa experiência do governo, ela num certo sentido, antenou com a possibilidade mais profunda que certos ministérios, o Ministério da Cultura deveria ser um ministério gerido por experimentações. Claro. Por experimentações que inclusive possam dar errado. A ideia do século XXI mais profunda é que o século XXI é subversivo em relação à ideia do século XX. É outro paradigma, é outra coisa. Então, se você quer manter as coisas como elas são e não tem coragem de avançar, por exemplo, o Big Data também só é visto pelo lado distópico. Pelo lado utópico, o Big Data daria a possibilidade de um governo em tempo real, tomando decisões baseadas na informação que você recebe para a melhoria da qualidade de vida da população, em tempo real. Em vez de ter um war room,
voltado para a guerra, você tem um data room que identifica o que está acontecendo o tempo todo e as decisões são tomadas no sentido de favorecer a população, de melhorar as questões, de tapar buraco de rua usando a associação de moradores, que vai lá e tapa o buraco. Aí você paga a associação de morador que paga o pedreiro da rua ali, que resolveu o problema, acabou. Você descentraliza, você enxuga o governo e não enxuga o governo no sentido do século XX, enxuga o governo no sentido do século XXI, que é outra coisa. Então você fala enxugar o governo, fica sempre parecendo que você está diminuindo o poder do Estado, e ao contrário, o digital permitiria enxugar o governo e manter uma lógica de um governo local que seria muito mais eficiente do que isso foi o que a gente descobriu como possibilidade ali do Cultura Digital no Ministério da Cultura. A gente fez uma experiência que foi interessante, reconhecida no mundo todo como foi cultuado, porque as pessoas que estavam pensando a cultura digital como fenômeno tecnológico, não foi nós que inventamos isso, como fenômeno cultural, não fomos nós que inventamos isso. Mas a gente estava falando isso de dentro do primeiro escalão do governo. Tinha um ministro falando esse tipo de coisa. Isso não aconteceu no mundo inteiro. Na Suécia, que inventaram o Partido Pirata, a turma que estava lá, o Partido Pirata era a coisa mais avançada que tinha. A gente estava fazendo uma política pirata dentro do poder. Dentro do poder. Por isso que eu sempre achei que não fazia sentido no Brasil um partido pirata naquele momento. Porque a gente estava, na verdade, entendendo o fenômeno digital. E o fenômeno digital é pirataria pelas leis do século XX. As leis é que são retrógradas. Tem que reinventar tudo. Últimas palavras, Cláudio. Declaração. Sou otimista. Eu sou otimista. A minha declaração é essa. Nós estamos vivendo uma época de turbulência e será tão turbulenta quanto tem que ser. Mas eu vejo o século XXI como uma possibilidade real de existência. Isso não quer dizer que eu não estou vendo o lado trágico de tudo que está acontecendo. Porque ele está explícito também, né? Ele tá aí e também não estou dizendo que o Império não contra-ataca, a gente sabe que o Império vai contra-atacar sempre, mas eu tenho tido experiências concretas e reais de perceber que coisas que eu estou dizendo assim há muito tempo agora tem muito mais. Eu era um bicho fora da lógica. As coisas que eu dizia há 20, 30 anos atrás, esse cara é maluco e tal, agora tem muito mais gente aderindo. Também porque também a gente tem facilidade de jogar, não é mais uma garrafa com uma rolha e uma mensagem jogada ao mar, mas no ciberespaço essa garrafa vai longe, vai para tudo quanto é lugar e as pessoas começam a perceber. Então eu acho que as pessoas estão se juntando cada vez mais em torno de coisas que estão acreditando e em torno de novas possibilidades. O que eu digo muito sempre é isso, a gente tem que tirar o fora Temer, é uma coisa que a gente tem que dizer. Só que o fora Temer é uma realidade que está no nariz da gente assim. O fora Temer, tirando o fora Temer, para onde que nós estamos olhando? O fora Temer não pode ser o sonho, o delírio utópico, nem a carteira assinada pode ser o delírio utópico. O delírio utópico tem que ser uma coisa na fronteira do impossível, lá longe, distante. É isso que você tem que estar estimulando nas crianças, é isso que a escola tinha que estar fazendo. E é por isso que a escola sem partido, que é um nome péssimo, porque a escola sem partido é a escola despolitizada, no sentido não partidário justamente. O partido é o equívoco dentro da política, uma visão política mais ampla, uma visão cultural do que está acontecendo com o processo da humanidade. A escola tinha que discutir isso. Como a escola não está discutindo isso, a gente tem que levar essas discussões para frente. É o que eu tenho feito aí, por aí afora, é levar essa discussão. E cada vez mais, rapaz, a molecada está topando discutir esse tipo de coisa. Se a gente começar a irrigar a turma com essas ideias, essa coisa vem vindo. O sucesso da possibilidade
de entender o que está vindo de novo aí sim é uma coisa etária. Agora também, por outro lado, é o seguinte, para de falar que a inovação tem que ser de gente jovem. Olha aí o vereador Holiday. Ele não representa o novo, ele é o velho do velho do velho do velho, com a cara de novo aí. Eu, por exemplo, me sinto sempre num grupo terrível. Eu sou velho, que já é parte de um grupo que... a política é só velho, eu sou velho. Branco, não tem o que eu possa fazer para deixar de ser branco. E rico, que aliás é um mito, porque eu já fui rico. Eu torrei tudo já. Então eu nem sou rico e tenho a pecha do branco, velho e rico. É Prado, né? É Prado.